Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele merece. Boa noite, Igreja do Avivamento. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcelo. Eu e a minha esposa, a pastora Márcia, nós cuidamos, e uma equipe maravilhosa, nós cuidamos da rede de adolescentes. Então, se você conhece um adolescente entre 9 e 14 anos, convide ele a frequentar os nossos cultos aqui todos os sábados às 16 horas. É maravilhoso investir na vida dos nossos adolescentes. Amém? Então está dado aqui o recado. Meus queridos, eu quero começar essa palavra lançando, vê se consegue melhorar um pouquinho, aumentar um pouquinho o som. Alô, som. Obrigado. Eu quero iniciar essa palavra através de um ato profético. Eu quero ler um texto, mas quando eu pedir daqui a pouco para você fechar os seus olhos, você vai ouvir esse texto, que ele é um texto da Bíblia, é um texto bíblico, como se Deus estivesse falando para você. Amém? Como se fosse Deus falando isso com você. Depois você vai compreender. Porque eu acredito que hoje, através dessa palavra, essa palavra liberada como ato profético, vai trazer um novo entendimento, vai trazer uma nova visão a respeito de você mesmo e a respeito do que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Esqueça a pessoa que está do seu lado, preste bem atenção nesse versículo, e você agora feche os seus olhos e você receba essa palavra como se Deus estivesse falando isso para você. Deus estivesse de frente a frente para você, ou você estivesse num sonho, mas essa palavra sendo lançada para você. É só você e Deus nesse momento. Vamos lá. Deus está dizendo aqui na palavra, e dizendo exatamente para você: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Receba essa palavra, meu irmão. Pode abrir seus olhos. Queridos, Deus, Ele conhece você. Deus, Ele tem um propósito para a tua vida. Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Uma folha não cai de uma árvore que não seja permitido pela vontade de Deus. Então Ele te conhece. Ele tem um projeto para a tua vida. Amém? E eu quero começar te perguntando. Eu hoje vou ministrar sobre propósitos. Eu quero começar te perguntando o seguinte: diante de tantas dificuldades, de tantas adversidades que eu enfrento, que você enfrenta, cada um aqui pode contar uma história diferente, uma realidade diferente. Você tem dúvidas, ou talvez você já teve dúvidas do propósito de Deus para a sua vida? Quem já teve dúvidas, levanta a sua mão. Metade. Eu já tive dúvidas, muitas vezes, do propósito de Deus para a minha vida. E também eu tive que conhecer o propósito que Deus tem para mim. Eu tive que alinhar isso aí. Hoje nós vamos estudar, nós vamos meditar na palavra sobre um profeta chamado Jeremias. Jeremias, ele foi chamado por Deus, ele teve um chamado para ser levantado na nação de Israel como profeta
e como sacerdote ainda por volta dos seus 20 anos de idade. Mais ou menos entre 500 e 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. E Jeremias, ele foi uma pessoa que ele teve muita, mas muita dificuldade para que ele pudesse saber, conhecer os propósitos de Deus para a vida dele. Ele teve muita dificuldade. E ele também foi uma pessoa que ele experimentou o que é servir a Deus diante de tantas dificuldades que a nação de Israel atravessava por aquele momento, onde a nação de Israel tinha que ser chamada a vir à presença de Deus, porque cada vez mais a nação vinha se distanciando do Senhor. Jeremias, ele experimentou servir a Deus em momentos de dificuldade. E se a gente colocar para os dias de hoje, a gente percebe que não é muito diferente, que parece que a história está se repetindo. A gente vê agora nos noticiários, a gente percebe na televisão o que o nosso país tem enfrentado no campo político, na economia. Fora, cada um de nós que temos as nossas dificuldades particulares em nossa família, em nosso trabalho, para a nossa sobrevivência. Então a história meio que se repete. Mas aqui existe um chamado do Senhor para a vida de Jeremias, que é um chamado que Deus faz para que a gente se volte para Ele e que a gente entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Por isso que eu li esse texto, porque esse texto, ele pode te trazer cura, meu irmão, ele pode te trazer entendimento, meu irmão, porque muitas pessoas, às vezes, elas se encontram abatidas, elas se acham inferiores a outras pessoas. Às vezes você veio de uma criação onde não foi reforçado a sua capacidade, e muitas pessoas às vezes se encontram paralisadas. Eu quero agora pedir para que você abra a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Obrigado. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, quando Jeremias recebe esse chamado de Deus, um rapaz de mais ou menos 20 e poucos anos de idade, para assumir uma tarefa de ser profeta, sacerdote numa nação totalmente se voltando contra os caminhos de Deus, uma tarefa tão difícil, a primeira coisa que Jeremias falou, ele abriu o coração dele para Deus, e ele falou: Deus, meu pai, isso aí é muito difícil para mim, isso aí é muito para minha cabeça, isso é uma missão muito grande. Aí ele se expressou: eu sou que nem uma criança, porque ele estava dizendo: eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho maturidade para isso. Ele se expressou. E olhando para esse texto, eu vejo
de uma forma muito particular, que isso acontece comigo e pode ter acontecido com você, em muitas e muitas situações da nossa vida. Quantas vezes, diante das situações que nós temos que enfrentar na nossa vida, diante dos chamados e dos desafios, muitas vezes a gente se coloca como criança. E colocando essa palavra para os dias de hoje, eu consigo me lembrar de algumas situações que nós podemos enfrentar. Quantas pessoas hoje, por uma simples timidez, muitas vezes se encontram e estão vivendo aquém do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes, não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente pode ser chamado para fazer uma leitura, às vezes você pode ser chamado para falar em público. A primeira coisa que vem, qual é a reação? Aquele nervosismo. Muitas pessoas entram num estado de nervosismo, de sudorese, de suor, entram em pânico. Eu descobri hoje que pastor tem TPM, tensão pré-ministração. Eu estava ali agorinha sentindo isso. Então, a timidez, ela pode nos paralisar. Outra situação que nós podemos enfrentar, e nós nos colocamos diante dos propósitos de Deus, às vezes dos desafios, às vezes ao chamado. Muitas pessoas se encontram com medo, e essa palavra medo é uma palavra muito abrangente, porque às vezes a gente pode se deparar, como eu conheço, tem pessoas que têm medo de uma barata, tem pessoas que têm medo de um rato, tem pessoas que têm medo do escuro ainda. Às vezes, por causa de uma barata, a pessoa pode entrar em pânico, e isso é uma realidade. Mas existe um outro tipo de medo que me preocupa, é um outro tipo de medo que ele vai além, que é o medo de enfrentar a vida, é o medo para o novo, é o medo de mudanças, é o medo de desafios, e isto tem paralisado muitas pessoas. Eu quero aqui, meus irmãos, não quero que fique um peso nas suas costas, porque de repente você se enquadra. Às vezes você tem medo de escuro, tem medo de altura, tem medo de uma barata. Que você não saia daqui com esse peso. Eu respeito o teu sentimento, e isso não é culpa sua, isso foi a trajetória da tua vida. Mas eu tenho que honrar a palavra de Deus e te falar a verdade. Eu tenho que te dizer uma revelação que está aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, se der para colocar na tela. Se você tem medo em alguma área, eu quero que você entenda essa palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler aqui para poder adiantar. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Temor significa medo, é óbvio. Mas o Senhor nos deu espírito de fortaleza, espírito de amor, espírito de moderação. Diga comigo, fortaleza. Deus não nos deu espírito de medo. Esse espírito não é dado por Deus. Se ele não é dado por Deus, ele é dado por quem? Por quem será que deu? É exatamente quem você está pensando. Medo não provém de Deus. Deus não dá medo a ninguém. É claro que aqui eu quero deixar muito claro, eu não quero que a gente faça uma confusão. Se alguém falar assim para mim: pastor, eu tenho medo de andar 200 km por hora na estrada, na cidade, eu vou falar: claro que você tem que ter medo. Porque, meu querido, isso não é medo, isso aí é precaução, isso é cuidado, isso é zelo. Agora, se um piloto de Fórmula 1, lá naquela pista adequada, com aquele carro que ele tem adequado para isso, e se ele não passar dos 200, ele está com medo, ele está com problema. Isso é medo, porque os pilotos eles têm que passar muitas vezes dos 200, chegar até 300 por hora. Então, se o piloto no lugar adequado falar: eu estou com medo de não passar dos 200, ele está com problema. Então
a gente não pode confundir o medo com o zelo e com a precaução. Mas o medo, aquele que não provém de Deus, que paralisa você, que impede você a encarar as novas situações, que impede você, pelo erro do passado, muitas vezes você querer voltar àquele velho assunto, a resolver aquela pendência, a você corrigir um erro do passado. E muitas vezes nós temos medo do novo. Se você, meu irmão, está carregando em alguma área da tua vida o medo, seja de uma simples barata, eu quero te dizer que você não está carregando algo que provém de Deus. Hoje você vai ter oportunidade de entender que Deus está sobre a tua vida. Ele tem um propósito para você, e nenhum tipo de medo pode te paralisar. Hoje você vai poder chegar ao Santo dos Santos, no final dessa ministração, enquanto eu estou ministrando esta palavra, que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você, convencendo você, falando ao seu espírito, para que você, se você tem medo em alguma área, esse medo vai ficar aqui hoje, neste lugar. Amém? Recebe, meu irmão. Muitas pessoas às vezes podem se comportar como criança, muitas vezes por palavras que foram lançadas na tua vida. Alguém um dia, da sua família, da sua casa, alguém, um colega, pode ter dito a você que você não tinha capacidade. Alguém um dia pode ter dito que você não poderia. Alguém um dia pode ter lançado uma palavra dizendo para você na escola que você é burro, que você é incapaz, você tem pouca inteligência. Alguém pode ter dito que você é feio, que você é feia, e você creu nessa palavra. E muita gente caminha ainda na fase adulta, crendo numa palavra que foi lançada muitos anos atrás, e essa palavra se torna como um sofisma. Tem aparência de verdade, mas isso não é verdade. Deus não te criou assim. Deus tem um propósito sobre você. Nós não podemos, minhas irmãzinhas, principalmente as mulheres, estar seguindo esses padrões de beleza que o mundo aí está ditando, que o mundo aí está falando para vocês, que você tem que ser magrela, um palito daquele jeito. Você não precisa seguir isso, porque isso passa. Se a gente olhar aí os quadros pintados na Idade Média, a mulher mais fofinha, aquela mulher que tinha pneuzinho, era a mulher mais bonita. Então isso não vem de Deus, meu irmão. Esses padrões não vêm de Deus. Que você não seja recalcado, que você não se ache feio, porque a tua beleza está dentro, tá? A tua beleza está em você transmitir a glória de Deus na tua vida, está no teu sorriso, está na alegria de Deus, que dá toda a força para a gente. As pessoas têm que olhar para você, ver a glória de Deus, ver o sorriso estampado no seu rosto, dizendo que você é mais do que vencedor. Aí você se torna uma pessoa atraente, porque as pessoas vão chegar perto de você, vão ver essa simpatia, esse sorriso lindo no seu rosto, e vai dizer: eu quero conviver com essa pessoa, eu quero estar perto de você. Como é agradável conviver com você. Você se torna líder. Não podemos estar presos e agir com medo, e passarmos a agir como crianças, por palavras que foram lançadas e que trouxeram algum preconceito para você, meu irmão. Hoje você vai ter a oportunidade de chegar aqui no altar e você libertar essas palavras que paralisaram você lá no passado, e você vai deixá-las aqui hoje. Amém? Em nome do Senhor Jesus, receba, porque nós servimos um Deus, porque aqui está escrito: Ele te acompanha, Ele está contigo todo o tempo. Muitas pessoas hoje podem agir como crianças devido a um erro do passado. Eu quero te dar um conselho e quero te dar um entendimento nessa noite. Às vezes nós cometemos alguns erros no nosso passado, e às vezes a gente pode misturar as coisas. Meus queridos, alguns erros que nós cometemos, a consequência do erro, talvez você tenha que levar essa consequência o resto da sua vida, dependendo do erro que você cometeu.
Mas isso não tem nada na palavra de Deus que impeça de você voltar a ser feliz. Não existe um impeditivo, independente do que você cometeu, que vai impedir você voltar a ser feliz, que vai tirar você do propósito de Deus para a tua vida. Você pode. A grande prova disso é que Jesus nos libertou com o sangue dele. Nós fomos curados, sarados, libertos. Mas a gente vive nesse mundo as consequências do pecado de Adão. Então Deus, Ele te perdoa. Jesus te deu a graça. Você pode voltar a ser feliz, mas a consequência do pecado, nós temos que conviver com ela. Agora, cabe a você ir ao trono do Senhor, buscar a palavra dele, buscar a revelação, para que você tenha esse entendimento e voltar a ser feliz, meu irmão. Voltar a deixar o erro do passado, mas você fazer dele um alicerce, um aprendizado na sua vida. Amém? Entenda isso, porque às vezes as pessoas estão falando: eu estou vivendo a consequência disso, eu vou ter que carregar isso o resto da vida. Minha irmã, meu irmão, você vai levar. O pecado, o erro tem a sua consequência, mas nós servimos a um Deus que vai colocar você no caminho de volta, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nessa trajetória, a gente se depara até com pessoas que, você sabia que tem muitas pessoas que às vezes ela tem a certeza que na área financeira ela nunca vai poder passar daquilo? Às vezes você pode estar muito satisfeito e estar vivendo bem com um salário de R$2.000 ou com 2 salários mínimos, mas tem muitas, mas o que me incomoda é que muitas pessoas, elas deixam de sonhar, elas deixam de buscar, porque elas não acreditam que podem sair de um patamar e ir para outro patamar melhor, porque não acreditam nelas mesmas. Eu trabalhei numa instituição que o superintendente da empresa, o executivo, ele começou como office boy. E tem muita gente, e tem muitas histórias assim. Mas nós, às vezes, agimos como crianças, porque às vezes, eu parei, não fiz a faculdade, eu até que consegui muito com esse salário que eu tenho, eu até já estou conseguindo muito com o estudo que eu tenho, e você às vezes deixa de sonhar, às vezes deixa de falar assim: olha, eu quero ir para a praia no final do ano com a minha família, pagar tudo à vista, eu tenho o sonho de fazer uma viagem internacional, eu preciso do sonho de realizar e comprar minha casa própria, mas como é que eu vou comprar minha casa própria com o salário que eu ganho? Meus queridos, coloque isso em Deus. Deus, Ele te ensina o caminho, mas Ele precisa do seu coração, e você precisa entender que você não precisa se limitar. Aqui no texto que a gente leu, ele está relacionado ao campo da timidez, ele está relacionado ao campo do medo, ele está relacionado a palavras que foram lançadas na tua vida, ele está relacionado a você achar que você não pode prosperar, que você não pode sair do patamar que você vive hoje. Porque aqui Jeremias, ele disse: Senhor, eu sou como uma criança. Mas se você ver aqui no texto, se der para colocar aí Jeremias capítulo 1 versículo 4 aí na tela, Deus repreendeu a Jeremias, porque Deus chegou e falou assim para ele: não digas eu sou como uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Queridos, Deus, se Ele te chamar, se Ele te der a resposta, não deixe de seguir o que Deus tem determinado na tua vida. Amém? Queridos, Deus promete que Ele tem um propósito, Ele tem um chamado, e Ele promete que Ele está com você nessa jornada. Ele promete que Ele está com você nessa história. E Ele repreendeu, sabe por que Ele repreendeu Jeremias? Porque a confissão de Jeremias estava confessando: eu sou como nenhuma criança. Jeremias estava confessando que ele era impossibilitado. Jeremias estava confessando que ele não podia.
E eu quero te dizer, igreja, que isso nunca saia da tua boca, por maior que seja o problema, por maior que seja a adversidade, que a tua mulher, que o teu filho, que o teu marido, que as pessoas que estão ao seu redor, nunca ouçam as palavras, você lançar palavras de impossibilidade. Não confesse derrota, meu irmão. Amém? Nós não podemos ser hipócritas diante das situações, mas também nós não devemos confessar a derrota, porque você serve a um Deus, e você tem que mostrar para todo mundo que você serve esse Deus e que Ele é fiel. Eu sei que tem muita gente aqui, porque já é costume da igreja, isso aqui é uma igreja desatada, aqui é uma igreja de unção. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão fazendo jejum e oração nesse momento, para buscar uma resposta de Deus. Eu sei disso. Eu viro e mexe, a gente aí ouve nos bastidores: olha pastor, eu estou aqui num propósito, eu estou num jejum, eu estou aqui querendo uma resposta, e quando eu tiver essa resposta de Deus, eu vou me mover através da fé dessa resposta. Meu querido e minha querida, eu quero te dizer, você está no caminho certo, mas eu também quero dizer que tem muitas pessoas que já ouviram a resposta de Deus, mas elas estão paralisadas por causa do medo. Meu irmão, se Deus falar com você, por favor, obedeça. Meu querido, põe aqui por favor Isaías 55:11. Eu quero mostrar um negócio para você que é grave. Isaías 55:11. Se Deus falar com você, Deus pode falar para você: olha, Deus já pode ter falado: olha, você já poderia ter mudado de emprego. Deus já pode ter falado: olha, Deus já pode ter revelado para você: abra sua empresa. Deus já pode ter revelado para você: salva o teu casamento tem solução. E muitas pessoas, às vezes, já ouviram a palavra de Deus, já ouviram palavras de pessoas usadas por Deus para te dizer a verdade, e você vê que aquilo é revelação, mas por causa do medo, ou por causa de uma letargia, de uma preguiça espiritual, nós como crentes, às vezes deixamos de velar pelo que Deus nos fala. Meu irmão, cuidado para que você não faça isso. A palavra de Deus aqui diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Isso é Deus dizendo: ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, ou seja, o que aprouver, o que for do prazer, o que for da vontade de Deus, e prosperará naquilo que te enviei. Eu quero te dizer uma coisa: se Deus te der uma revelação, meu irmão, minha irmã, ouve isso aqui. Se você não obedecer, você vai estar guardando essa revelação no seu bolso, e a palavra de Deus não pode se cumprir. Você está retendo a palavra do Senhor. Então que isso sirva de revelação para a gente hoje. Tem muita gente aqui buscando uma resposta. Você está no caminho certo, mas se você entrou aqui nessa igreja, e se você está ouvindo essa palavra hoje aqui ou pela internet, e se Deus já falou com você sobre algo, vá em frente, porque Deus é tão fiel porque Ele está com você nesse negócio. Amém? Salve o teu casamento, salve a tua empresa, abra seu novo negócio, quando Deus falar com você. Não se esqueça disso, põe em prática, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guarda o teu coração em Cristo. Amém? Aqui no final do texto, a palavra do Senhor diz o seguinte: aqui tem uma condição. Para finalizar, eu gostaria que você entendesse comigo o que Deus está falando aqui numa condição. Olha que interessante, a última parte aqui do versículo, aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 4. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor. Quem tocou na boca de Jeremias? Quem tocou na boca de Jeremias? O Senhor. E o que Deus falou para ele? Eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Uma salva de palmas ao Senhor, bem forte. Você vai ser boca de Deus. Queridos, Deus nos chama para que a glória dele esteja na sua vida. Deus nos chama para ser boca de Deus nessa terra.
Deus tocou a boca de Jeremias através de um propósito. Deus tem um propósito quando Ele falar alguma coisa para você e você obedecer. Deus tem um propósito na sua vida se Ele pediu para salvar o seu casamento. Deus tem um propósito se Ele falou para você mudar de emprego. Deus tem um propósito na sua vida se Ele diz para você: olha, hoje você vai deixar a timidez aqui. Deus tem um propósito na sua vida se Ele vai dizer para você agora, falar assim: olha, aquelas palavras que foram lançadas para você e estão limitando a sua vida, hoje você vai deixar no altar, porque Deus tem um propósito para você. Hoje, se você for desafiado, se Deus cutucar você aí onde você está e falar: olha, todo e qualquer tipo de medo, esse medo que te atrasa, esse medo que te paralisa, esse medo que te impede, você vai deixar hoje no altar, porque Ele tem um propósito com você. Siga a palavra do Senhor. Ele quer que você seja a boca de Deus. Mas, meu irmão, para ser boca de Deus tem uma condição. Tem uma condição muito importante. E recebe essa. Você já sabe. Queridos, Deus, Ele só pode atuar aonde está limpo. Deus, Ele vai visitar aonde está limpo. Se existe uma área na tua vida que você sabe que o Espírito Santo está desde o começo nesse culto aqui falando conosco, se tem uma área na tua vida que precisa ser mudada, meu irmão, às vezes existe alguma área na tua vida que é uma pendência, que você precisa resolver com Deus, que isso tem te afastado do Senhor, porque para ser boca de Deus, você vai ter que ouvir o que Deus fala. Porque para que você fale a vontade de Deus, você vai ter que ouvir o que Ele fala. Mas muitas vezes algumas situações da nossa vida nos colocam distante dEle, e a gente não consegue ouvir a voz dEle. Hoje Ele está te convidando. Se tem alguma área na tua vida que te afasta dEle, Ele está dizendo aqui no texto: eu estarei contigo. Entrega o teu coração. Peça para ser liberto dessa área. Às vezes Deus pode ter falado com você há muito tempo já: olha, você tem que ir lá e pedir perdão para aquela pessoa. Deus pode ter falado com você: olha, perdoa aquela pessoa. Porque Deus tem um propósito, meus queridos. E o que Deus faz está lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos e que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus, Ele quer operar em você. O poder de Deus, Ele vai operar na sua vida para que você seja a boca dEle. Ele vai te capacitar. Ele vai estar contigo. Não existe medo, não existe palavras, não existe nada que possa ser resolvido, que não possa deixar de ser resolvido pelo Senhor. Basta também o seu coração. Eu vou pedir para a igreja ficar em pé e vou pedir para a equipe de louvor. Essa letra dessa música é uma letra muito forte. E essa letra, ela pode levar você agora contribuir com a tua oração. Essa letra pode te levar agora ao Santo dos Santos. Eu peço a você agora que esqueça as pessoas que estão do seu lado. Olha, você fez um investimento, você veio aqui. Você veio aqui para adorar o Senhor. Você veio para ouvir a palavra dEle. E vamos fazer o seguinte: não vamos sair daqui indiferentes. Não vamos sair daqui sem uma mudança. Vamos fazer valer a pena o seu investimento hoje, meu irmão e minha irmã. Eu te peço agora, abre o seu coração. Se coloque diante do Senhor. Vá até o seu coração. O que te paralisa? Qual foi a palavra lançada? Qual foi o medo? O que Deus tem falado com você que você não tem realizado? Fale com Ele. Se entregue a Ele. Abra o seu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti.
derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Recebe, irmão, a cura. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, Se entrega a Ele. como eu dependo de ti. Adore a igreja do Senhor. Para me ensinar, Se entrega a Ele. o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Fique com seus olhos fechados. Existe uma atmosfera, existe uma unção de cura neste lugar, nesse momento. Você veio aqui, você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. Eu declaro agora que através do sangue de Jesus, através do nome do Senhor Jesus, toca aquela pessoa com síndrome de pânico, toca aquela pessoa com depressão, toca aquela pessoa, Senhor Deus, que tem qualquer tipo de fobia, qualquer tipo de medo. Senhor Deus, tira os pensamentos de impossibilidade. Recebe a cura que vem do altar através da unção do Senhor. Seja curado neste momento de qualquer tipo de medo. O Senhor está contigo. Você vai fazer a sua parte e o Senhor estará com você nesse caminho. Recebe a cura de palavras que foram lançadas na sua infância, de palavras que foram lançadas sobre a tua vida, palavras que marcaram a tua alma, palavras que te trouxeram feridas e limitações, palavras que te angustiaram, palavras que te fizeram sofrer, palavras de desprezo. Senhor, em nosso meio, ninguém pode aqui se sentir desprezado, ninguém pode se sentir como se fosse inferior aos outros. Aqueles que sentem a falta de um abraço, de um carinho dos seus pais,
aquele abraço de um pai, de uma mãe que faltou naquele tempo e naquele momento que você precisava. Recebe a cura. Nós servimos a um Deus que Ele restaura a tua vida. Ele vai tirar de você essa pendência. Basta que você entregue para Ele. Ele fará a diferença na sua vida. Aqueles que têm medo de ousarem salvar o seu casamento, receba a fortaleza de Deus. Aquelas pessoas que precisam de uma resposta do Senhor, essa resposta virá no tempo certo, no tempo dele, quando Deus ver que você está preparado para receber. Toda carência, todo medo, eu declaro que caia por terra em nome de Jesus. E que o mover da cura do Espírito Santo de Deus esteja se movendo agora em todas as cadeiras, em todos os lugares. E você, através da sua fé, você esteja aí agora, sentado, recebendo. Você que está ouvindo pela internet, você também está sendo alcançado agora por esse mover, pelo mover do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Eu declaro isso como boca de profeta, em nome de Jesus. Receba e aplauda o Senhor, porque Ele cura, Ele é libertador, em nome de Jesus, amém. Glorifique o nome dEle. Mais forte, igreja, mais forte, igreja, glória a Deus. Tudo que você recebeu está agora no seu coração. Zele por essa palavra, medite nessa palavra. Como nós lemos agora em Isaías, a palavra do Senhor não volta vazia. Ela também depende de você para cumprir o propósito de Deus. Deus não é mentiroso. Nós servimos a um Deus fiel. E Ele, não existe nenhuma causa impossível para Ele. Então lembre-se disso. Também depende de você. Vá em paz, o Senhor te abençoe. E você tem uma semana muito, mas muito abençoada. Vai com Deus.